Olá, pessoal. Muito bom ter vocês novamente aqui nesse novo episódio do Gestão em Ação. Hoje vamos receber aqui uma convidada especial, uma pessoa que tem uma carreira como advogada na parte criminalista, no tema como criminalista, chamada Emily Baleiro. Vamos falar sobre como que o direito, essa questão toda de como a legislação trabalha esse tema criminal nas questões ambientais principalmente, e obviamente como esse processo ocorre também com os outros temas, para conectar com o tema sustentabilidade. Uma empresa que busca construir uma gestão sustentável tem que entender esse processo, precisa necessariamente entender esse processo. Então hoje eu vou contar aqui com a experiência, e o discurso e todo o conhecimento da Emily para essa conversa. Então, Emily, seja bem-vindo. Muito obrigada pelo convite, é uma honra vir aqui conversar com você sobre um tema tão importante. Muito bom, Emily. Eu gostaria muito, Emily, que você se apresentasse, falasse um pouco da tua formação, como é que você chegou nesse tema, você escolher a área criminal aí para desenvolver a sua atividade profissional. Conta um pouquinho para a gente, sim. Por favor. Eu sou advogada criminalista, eu fiz pós-graduação na FGV em Direito Empresarial, então minha atuação primeiro foi voltada ali para o Direito Empresarial, e depois eu entrei na área criminal e hoje faço pós-graduação em Direito Penal Econômico. E as áreas, elas se vinculam, quando a gente fala de ESG e a gente fala de criminal, na medida em que o advogado criminalista, estando ali no final dessa cadeia, quando a coisa já aconteceu, quando o problema já está em apuração, no inquérito ou no processo criminal, então o advogado conhecedor disso também é o advogado, é a pessoa capaz e apta para verificar como ali a gente pode fazer e adotar as ações preventivas, principalmente para empresas, para que não chegue nesse ponto. Então, a atuação preventiva, principalmente para empresas, é essencial e com esse conhecimento de direito empresarial aliado com o direito criminal, essa atuação se torna um pouco mais completa. Muito bom, Emily. Emily, eu acho que o direito, eu acho que é uma formação, um conhecimento fundamental, obviamente, para qualquer empresa e pessoa também, Sempre bom ter um bom advogado amigo, porque orienta a gente para vários aspectos. Com certeza. Com certeza. E na parte de empresarial, e a gente vai falar disso muito aqui, e eu costumo começar o podcast com essa pergunta, Existe esse conceito todo que você já apresentou, que tem esse caráter preventivo, mas imagina uma empresa que tem 30, 40 anos para formar uma mentalidade de gestão, uma mentalidade de sustentabilidade, Como que nessa jornada, além da questão preventiva, óbvio que isso aí é a raiz da gente preparar uma empresa, mas como que esse tema também entra no relacionamento da empresa ou até da pessoa física com a sustentabilidade, de uma maneira geral? Como é que você conectaria, complementar esse raciocínio da situação preventiva, da conduta preventiva? Como que isso pode complementar ainda mais o tema na jornada da sustentabilidade? Eu acredito que quando a gente tem uma legislação que ela tem, principalmente falando-se na esfera ambiental, perfeito. Quando a gente tem uma legislação que ela pune, e ela pune em casos de empresa, com fechamento do estabelecimento, com fechamento da atividade, isso tem um ônus muito grande, muito considerável, então isso força a empresa e a gestão e a pessoa que está à frente e os diretores a mudar a cultura, porque a cultura que a gente tem, ela não muda, via de regra, se não tiver uma legislação ou um fator externo que obrigue a mudar, porque a cultura do jeito que ela está posta, ela é cômoda. Ela não implica em ônus, em adequação, não onera a atividade, se não tiver esse fator externo que obrigue, que impõe ali penalidades que para a empresa é completamente desvantajoso. Então, acho que a mudança de pensamento, a mudança de visão e de cultura, ela está relacionada também com a mudança de legislação. Perfeito. Se não houver essa mudança no sentido de obrigar a empresa e o gestor a mudar essa cultura, muito improvável que aconteça naturalmente. Claro. E você sabe que tem um ponto que eu falo sempre assim, para os nossos clientes, A reputação é uma coisa também que, por mais que não seja, vamos supor que houve algum desvio e isso imputa alguma culpa ali, o cara tem que pagar alguma multa financeira,
o que caracteriza o crime ambiental, vamos falar já entrando um pouco na parte ambiental, mas a questão de reputação, ela é tão cara e tão onerosa também para a empresa. Queria que a sua opinião sobre isso, né? Assim, quando uma empresa sofre alguma coisa, algum efeito de alguma questão que tenha ocorrido, e a reputação depois que ele vai ter que administrar por não ter cuidado disso, né? A sua opinião, isso realmente é um ponto a gente pensar? Também, é muito relevante, Ivo, porque eu estou falando aqui de obrigações que são imposições legais, mas tem também esse capital reputacional, que é parte do capital da empresa, que inclusive é um dos pontos também que move as empresas a desenvolverem as políticas de ESG e fazer, por exemplo, uma gestão de terceiro adequada. Perfeito. Né? Então, de fato, essa preocupação com a reputação é algo, principalmente nos dias atuais, que a gente teve o caso Brumadinho. Perfeito. Então, assim, quando eclodiram essas situações, eu acho que ainda ficou mais ressaltada a necessidade de estar adequado, do compliance ambiental. Então, acredito que esses últimos acontecimentos fortaleceram ainda mais essa preocupação com a reputação. Perfeito. Eu vou contar uma história interessante aqui, Emily, que aconteceu com a gente, e eu vou contar algumas situações que eu acho interessante para você comentar. Então, eu sou biólogo e trabalho com gestão ambiental há muito tempo, né? E a gestão ambiental foi o primeiro degrau mais técnico que eu me envolvi, obviamente pela minha formação. Eu sou de Brasília e fiz o UNB, fiz biologia, mas na minha época de graduação eu já trabalhava com o tema SGA, né? O Sistema de Gestão Ambiental. Muito tempo trabalhando com isso, eu vim para São Paulo, vim trabalhar, e aí a gente tinha um cliente, e aí, falando um pouco, né, da minha história profissional, que foi esse meu primeiro degrau. Depois a gente entrou nos outros, né? Mas olha que interessante, a gente teve um cliente de rodovia, uma concessionária de rodovia, não vou falar o nome, obviamente, isso já faz algum tempo, uns 8 anos, mas olha que interessante, lá tinha um gestor que tomava a decisão para buscar uma autorização de supressão vegetal para fazer a ampliação da rodovia. Tá? Então, você imagina que tem as concessionárias, quando ganham um trecho, né, de concessão, ela precisa ampliar, expandir para fazer outras faixas de rolagem, normalmente está no contrato deles. E esse profissional é um profissional que estava demorando a documentação ser liberada pelo órgão ambiental, e ele decidiu, falou, não, pessoal, pode entrar na área de supressão e vamos embora. E eu falei assim, peraí, olha, é uma APP, você não pode fazer isso sem uma autorização formal do órgão competente de falar que a autorização de supressão vegetal, aí você pode suprimir, porque tem uma característica de supressão, tem uma determinação técnica. Você não pode sair passando correntão aí. Ninguém vê, ninguém pega, ninguém multa. O Brasil isso não funciona. E a gente está mobilizado que um monte de gente, eu não vou parar. Eu, obviamente, comuniquei o presidente sobre isso, falei assim, olha, isso é uma situação de risco empresarial gigantesco, eu acho isso uma irresponsabilidade, é meu papel aqui informar. E o que aconteceu? Eles avançaram e, naturalmente, um carrinho da Polícia Ambiental estava passando na rodovia, imagina, uma rodovia gigantesca, e viu e fez uma autuação, perguntou, cadê a documentação para a frente de trabalho? Isso na época, eles obviamente foram punidos, porque o Ministério Público Ambiental rebentou com eles, isso por uma irresponsabilidade de um gestor que minimizou esse contexto. Essa história, o que te chama a atenção, Emily, assim, se você obviamente já tratou disso muitas vezes, né? Então, comente esse case, esse cenário aí que eu te contei. Olha, tem vários aspectos aqui para a gente comentar. Tá? Perfeito. Primeira coisa, você sabia que se essa supressão, se ela for feita em feriado ou durante a noite, isso pode aumentar a pena? Olha, não sabia. Justamente muito porque legal. É uma dificuldade para fiscalizar, né? Interessante. Mas assim, o primeiro ponto é que a pessoa que toma a decisão, a pessoa física, no caso o gestor, ele é responsabilizado criminalmente também. Tá? Então, na lei de crimes ambientais, a gente tem a responsabilização da empresa como pessoa jurídica e a gente tem a responsabilização da pessoa física que agiu, né, que tomou essa decisão. A empresa ela vai ser responsabilizada porque a gente tem um entendimento de que a empresa ela é responsabilizada quando ela faz ou quando ela se omite, quando ela deveria fazer e não faz. Então, nesse sentido, a empresa tem uma responsabilidade chamada objetiva. Perfeito.
E o gestor, a pessoa física, todos aqueles envolvidos, partícipes do ato, eles são responsabilizados criminalmente também. E aí a gente pergunta, mas como que é a responsabilização criminal de uma empresa? Porque, veja, quando a gente pensa em crime, a gente pensa num ato de vontade, né? Que é esse desejo de fazer que está ligado a uma consciência subjetiva. É um ato volitivo, então está ligado com a consciência. Mas a empresa, ela é uma ficção, um CNPJ é uma ficção. É uma entidade, né? É uma entidade, exatamente. Então, como que a empresa vai ser responsabilizada criminalmente? Então, tem uma discussão imensa, jurídica, a respeito desse tema, só que na lei de crimes ambientais, ali, o que a gente tem de previsão como sanções, como penalidades para a empresa. A gente não tem, obviamente, uma pena restritiva de liberdade, porque é impossível a gente prender um CNPJ. Obviamente, não tem essa possibilidade. Mas a gente tem algumas outras sanções, por exemplo, que eu já comentei aqui, que é interdição de atividade, interdição de obra, fechamento da empresa. Valor financeiro, né? Também, porque tem valores, a multa também é financeira. Proibição de contratar com o poder público, né? De participar de licitações. Perfeito. Perder financiamentos, né? Linhas de crédito. Então, são sanções que são decorrentes aí dessa responsabilidade criminal. Mas é uma grande discussão, porque, em tese, a empresa não teria como ser enquadrada, né? Como um ser ali com consciência para ser responsabilizado criminalmente. Mas tem esse entendimento aí que as sanções elas são compatíveis com a natureza jurídica dessa empresa. Perfeito. Mas voltando lá à história, então a gente teve uma situação que a pessoa, o gestor, ele tomou essa decisão e impactou aí tanto na esfera administrativa, como pode ter repercussão também na esfera criminal. Então, são coisas que elas coexistem, né? Sim. A responsabilidade administrativa, que é aquela autuação que gera uma multa, um dever de pagar, e a responsabilidade criminal. Mas tem outro ponto, Ivo, que é muito interessante, que você falou que era uma área de preservação permanente. Exatamente. Né? Só que não necessariamente a gente precisa que seja uma área, que seja protegida, para que tenha essa responsabilização. Então, hoje, a gente não tem a possibilidade, eu, você, qualquer outra pessoa que esteja assistindo, de fazer a supressão, de derrubar uma árvore sem autorização do órgão competente. E isso pode parecer, assim, muito banal, mas é considerado crime fazer isso. Sem dúvida. Né? Então, hoje aqui em Campinas, eu conheço a regulamentação daqui, porque depende de cada município, né, que vai regulamentar como que tem que ser feito. E aqui em Campinas a gente teve, né, recentemente, aquelas questões de árvores caindo e causando muito risco, inclusive chegando a teve um evento no Taquaral, fatais, né, de uma criança, exatamente. Exatamente. Muito triste a história. Mas aí, a pergunta que poderia surgir, se um cidadão tivesse presenciando ali uma árvore com risco de queda, de causar alguma lesão, algum dano, ele poderia, você entende que ele poderia ir lá e, diante dessa situação de risco, ir lá e fazer a supressão dessa árvore? Olha, eu vou falar a minha interpretação. Se eu tivesse, Ivo, né? Tô ali na frente, tô lá no Taquaral e vejo aqui do lado, a gente tá do lado do Taquaral. Eu vejo uma árvore, o que eu ia fazer é isolar, eu ia buscar isolar a área, obviamente, sinalizar, chamar o gestor daquele espaço para falar, ó, essa árvore está na iminência de queda e vai machucar alguém. E se eu tivesse uma motosserra do meu lado, eu nem relaria na motosserra, eu não faria isso. Eu ia chamar, porque eu conheço, aí também tem um ponto, né, Emily? Eu conheço a legislação de Campinas, que eu moro no condomínio, e eu ajudo na parte ambiental lá. E tem um monte de gente que quer derrubar a árvore. E fala, não derruba não. Primeiro que vamos preservar, primeiro momento. Está atrapalhando, aí vamos chamar a prefeitura para fazer uma análise. Mas eu recuaria, eu preservaria aquela espécie, aquele indivíduo, né? E não ia fazer absolutamente nada. Antes de buscar uma... Porque eu sei que a legislação, você não pode cortar nem árvore morta. Então, assim, se tem uma árvore que está viva, mas tem potencial de queda, eu só afastaria, sinalizaria e tomaria essa atitude, né? Então, agora eu não sei se eu poderia, daí você pode me explicar. Não, perfeito. Fiquei curioso exatamente agora. Isso, assim, a legislação, ela realmente proíbe
mesmo que a árvore esteja morta, ou mesmo que seja uma poda, precisa de autorização do órgão competente. Então, assim, em situações normais, a árvore que está lá não está caindo, a árvore que você tem a intenção de fazer a supressão, de retirar, precisa pedir autorização para a prefeitura, vai pagar uma taxa, vai ter uma análise técnica, vai emitir um termo de compromisso, né, para você se responsabilizar em fazer uma compensação, né, plantar em um outro lugar, e só a partir daí, com esse documento autorizando, é que vai ser autorizado realmente ali fazer a supressão, derrubar essa árvore, cortar, enfim. Agora, quando está numa situação de risco, de fato que a árvore está caindo, pode acontecer de machucar alguém, de cair em alguém que esteja passando, o que a legislação prevê? Que essa situação precisa ser levada até o órgão competente, precisa de um laudo assinado, né, pela Defesa Civil ou pelo Corpo de Bombeiros, ou por um profissional habilitado, ou um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, na verdade, ou um engenheiro agrônomo ou florestal, com a RT e tudo, né? E só depois desse laudo é que é possível fazer a supressão. Mas, assim, na minha visão, isso é algo completamente irreal, assim. Esperar todo esse procedimento, né? Para você conseguir fazer isso e depois você comprovar que você fez e ainda realizar essa compensação. Então, assim, quem que vai assumir essa responsabilidade e esperar todo esse processo, né, para poder chegar nesse ponto de ter essa autorização? Então, a recomendação é realmente ver o que está acontecendo e fazer o que você sugeriu. Ligar para a Defesa Civil, ligar para o Corpo de Bombeiros e deixar a responsabilidade ali com o ente público, né? Pelo órgão. Porque para o particular fazer isso é um procedimento muito, né, demorado e assume uma responsabilidade ali para além do normal, na minha visão, pelo menos. Muito legal você contar isso, porque a maioria das pessoas acha que pode derrubar uma árvore, né? E não tem essa informação. Aqui em Campinas tem uma legislação específica. Você pode até fazer uma poda, mas não pode ser uma poda drástica, né? O documento ele fala assim, se você vai executar... Poda é uma árvore, um galho que está caindo, você pode tirar ali porque vai machucar alguém, mas é poda de manutenção, né? Não é uma poda drástica. Você quer cortar a árvore inteira, você já não pode, você tem que buscar autorização também. Recentemente, uma história interessante, né? Eu moro num condomínio aqui em Campinas, que é só um loteamento fechado, então as ruas são da prefeitura. A árvore que está ali, da prefeitura, não é uma rua que a gente fechou em volta. Loteamento fechado. E aí tinha um IP roxo, coisa mais linda. Tinha um DAP. O DAP é diâmetro da altura do peito, né? Você conhece bem, né? Talvez o nosso ouvinte aqui e nossa audiência não conhece. DAP é você, na altura do peito, você mede o diâmetro da árvore, então era um DAP de 30 centímetros. Então você imagina o tronco disso aqui já. Então era um IP adulto, coisa mais linda, IP roxo, bola, né? Ele dá aquelas bolas roxas quando dá flor, né? O problema do IP é que ele cai muito as folhas, porque ele é caducifólia, né? As folhas caem nessa época do outono, principalmente, agora começa a primavera, ele começa a florescer mais. Então, cai muita folha e cai todas as flores. Então, quem tem IP sabe que fica tudo branquinho ou tudo amarelinho o chão. E tem gente que se incomoda com isso, né? Essa pessoa queria cortar o IP de qualquer jeito. E chamou a administração do condomínio e falou assim, vou torar o pau, vou quebrar tudo aqui. Meu Deus. Aí o engenheiro falou, não pode. O Ivo pode explicar melhor. Já que eu sou morador, eu fui lá e falei, não pode. Você vai ter que fazer uma compensação ambiental braba aqui, né? É considerado exótico o IP? O IP não. Não? O IP, eu sei por que hoje a gente tirou alguns IPs da lá, porque a gente precisou fazer um campo de beach tênis, a compensação foi menor. Porque quando é exótico ou não é nativo, a compensação ela é menor. Quando ela é da região e ela já está como... tem uma classe de árvores ali que você não pode tirar de jeito nenhum, a compensação é gigantesca, né? A gente tem que plantar, para você ter uma ideia, a gente tirou 6 árvores agora, tem que plantar 150. A compensação são 150 árvores, numa área eleita pela prefeitura. Então, no nosso condomínio. E essa compensação que a Emily explicou. O nosso condomínio pediu autorização para suprimir 6 árvores, a gente não suprimiu, a gente replantou. Aí é uma decisão de quem vai trabalhar, né, com a árvore, porque o documento fala, você pode matar a árvore, você tem uma autorização, mas você vai ter que replantar um monte. Mas a gente replantou, a gente conseguiu fazer o replantio.
E aí a árvore sobreviveu, porque eram árvores que bacana. tinham um DAP menor um pouco, porque passou de 5 centímetros, você já tem que buscar autorização. E aí a gente replantou e ficou muito bonito. E ela tá vivendo bem lá. Mas a nossa compensação foi de 150 árvores. E ele escolheu a área que vai plantar. E aí, como é que funciona? Você sabe, só falando para o ouvinte. A gente faz o plantio, faz o relatório com engenheiro ambiental e semestralmente eu mando para o órgão ambiental o documento falando, ó, tô cuidando bem da árvore, tô fazendo coroamento, tô cuidando da formiga e a gente cuida dela ali, né? Então, tem toda essa compensação que você falou, né? Tem que cuidar desse processo e é assim que a legislação trabalha da maneira correta, né? Então, Perfeito. E nesse condomínio eu tive que falar com essa proprietária para falar, ó, não vamos, né? Olha que coisa mais linda essa árvore, vamos deixar ela aqui, né? Porque eu tento sensibilizar para um indivíduo adulto que já tem muitos anos aqui, tá super saudável, né? Uma árvore tão bonita aqui que vai trazer passarinho, vai trazer... Mas tem gente que tem uma relação com o meio ambiente, sabe, Emily? Assim, por exemplo, tem muita gente que constrói em casas que tira toda a total área verde, a permeabilidade da casa. E você tem que obrigar o cara no condomínio a falar, você tem que deixar a área permeável. Então o cara passa cimento em tudo, né? E não quer ver bicho nenhum. Sim. Imagina que nesse meu condomínio tem 3 APPs próximas e uma fazenda. Então o que aparece de cobra é absurdo. Toda hora tem uma cobrinha lá pra tirar. E eu que vou lá, falo, não, o pessoal me chama, eu tenho um pinção, eu coloco na caixinha. Porque o pessoal quer matar a cobra lá. Mata a cobra. Não mate, não. Mas assim, eu sou do interior, né? Sim. E eu tive esse convívio muito próximo, assim, na cidade, né? Que tem muito sítio, muita vegetação, muitos animais. E eu acho que a mentalidade é até, assim, mais voltada para ver uma cobra realmente mata, né? Perfeito. É uma mentalidade ali porque tem um contato muito próximo. Exatamente. E aí talvez não tenha tanto essa noção também, né? Do que está previsto na legislação. Exatamente. Mas essa questão de derrubar árvore, né? Sem fazer nenhum tipo de pedido de autorização. Ainda bem que na lei a gente tem uma excludente, no sentido de que se matar o animal para o próprio sustento, que isso não é caracterizado crime, né? Então, o pessoal que mora ali na região, o pessoal que mora no sítio, quando faz uma caça, e é algo voltado ali para subsistência, para alimentação da família, não incorre em crime. Que legal. Então, vou recomendar que comam as cobras depois que matem lá no condomínio. Pode fazer um sopado, fazer um fritado. Ô Emily, eu quero entrar num tema também com você, que você já citou aqui, porque é importante, sobre fornecedores, né? E vou te contar outro caso aqui, um caso interessante. Era uma empresa química do sul do país, que eu já dei consultoria também há um tempo. Eles contratavam uma empresa para tirar bombonas de resíduo. Então eles tinham lá um resíduo perigoso, classe 1, e eram as próprias bombonas da empresa. Então essas bombonas eram usadas, estavam danificadas, e tinha a marca da empresa, né, em alto relevo na bombona. Não era uma bombona meio padrãozona, era uma bombona já com a marca assim, indelével, né? Você não conseguia tirar, ficava ali. Eu acho que era quente, fazia por queimando, né? Aí, eles subcontrataram uma empresa para fazer o gerenciamento de resíduos. Então, eles pegavam bombona cheia de óleo, cheia de produto químico e entregavam para essa empresa. E pagava para essa empresa dispor um aterro controlado, pagando ali pelo valor, mas eles pagavam o serviço fechado. O que essa empresinha safada fazia? Enterrava essas bombonas numa área clandestina. Então eles fechavam a bombona, faziam um buraco com retroescavadeira, você imagina, e enterravam o resíduo e tampavam o resíduo. Num determinado momento ali, alguém foi fazer uma movimentação nessa terra, nesse local, uma fazenda, alguma coisa que era mais afastada, e eles foram fazer um nivelamento e acharam as bombonas. Na hora, o proprietário desse lugar, porque não sabia dessa situação, ou recém-proprietário, não sei se ele tinha comprado, ligou para o órgão ambiental e já fez uma denúncia. Mas na hora, falou, olha, acabei de ver, desenterrei, tem nada a ver com isso, e estou fazendo uma denúncia aqui. Obviamente, quando pegaram a bombona, tá a marca da empresa. Mas na hora... e uma coisa interessante. Alguns resíduos que iam também nesse ambiente, eles tiravam e colocavam outros resíduos muito perigosos que não faziam parte do escopo dessa empresa, mas para usar a mesma bombona naquele lugar, porque eles atendiam outras empresas. Então você imagina o problema que foi. Saiu na mídia, saiu no jornal, empresa XYZ, tal. Você vê, aí entrando na questão de fornecedores. Explica pra gente aqui, pro nosso ouvinte, aqui pro a pessoa que acompanha o nosso canal,
vamos falar de corresponsabilidade. Eu contratei esse prestador para fazer isso, mas isso não me exime, porque o resíduo é meu filho, vou ter que cuidar dele o resto da vida. Explica um pouco esse contexto no viés, né, criminal, assim, legal, e sobre essa questão de fornecedores. Queria te ouvir um pouco. Perfeito. Nossa, é uma situação muito, muito delicada, porque a empresa que faz a destinação dos resíduos, ela tem a obrigação de contratar uma empresa realmente para fazer a destinação. Essa empresa ela precisa estar regular. E mais, não é só entregar o resíduo para a empresa e esperar que Deus ajude que ela coloque no lugar correto, né? A empresa ela precisa fazer uma gestão também desse terceiro que leva o resíduo, no sentido de que ele comprove que ele está colocando o resíduo no local adequado. Eu não tenho certeza se é mediante DMR, que eu sei que DMR é a destinação que é comprovada, que é lançada aqui no MTR, lá no sistema do Sigor. Aqui em São Paulo, pelo menos, é feito assim, dessa forma. Eu não tenho certeza se o documento que a empresa que faz que leva o resíduo, né, que faz essa coleta e destina, eu não sei se é DMR também o nome do documento, porque são muitas siglas, né, MTR, DMR, enfim. Mas a obrigação da empresa, ela subsiste, da empresa que destinou, de fazer o controle documental de que ela realmente, a empresa terceira que levou os resíduos está colocando no lugar adequado, no aterro que ela falou que colocaria, fazendo o tratamento que ela disse que faria. Então, isso tudo vai estar constando no documento, ela precisa ter o controle desses documentos. Então, assim, só que a gente tem um grande problema que é assim, a responsabilidade da empresa é objetiva. Objetiva, né? Então, primeiro, vem já direcionada para a empresa que fez o transporte, que não fiscalizou se realmente... Fez o transporte, não, que destinou e não fiscalizou. Exato, a geradora. E não fiscalizou essa que fez o transporte. Perfeito. Né? Na responsabilidade criminal, a gente teria até algumas teses para defesa, porque a responsabilidade criminal, a gente está falando em outro patamar aí de responsabilização, tem alguns outros princípios aí que a gente teria teses defensivas, né? Sim. Mas a responsabilidade de reparar o dano, ela é objetiva e ela é solidária. Tem entendimento de que todo mundo envolvido ali, que não tomou as devidas precauções, também respondem pela reparação, ficam obrigadas a reparar. Outros pontos que é muito importante fazer um comentário, que é muito relevante comentar, é que a obrigação de reparação do dano, ela é imprescritível. Então, se a empresa fez isso hoje e daqui a não sei quantos anos... 20 anos passaram ali. Se passaram e descobre esse resíduo, não vai ocorrer a prescrição, porque o interesse público há entendimento de que se sobrepõe ao direito à prescrição. Então, não tem prescrição para reparação do dano. Outro ponto que é muito importante é que a empresa, cabe a ela fazer a comprovação de que ela não é responsável. Geralmente, quem... É o ônus, né? O ônus, a inversão. A inversão, sim. Exatamente. Geralmente, quem acusa, né? Quem fala, olha, você fez isso, é que tem que provar que você fez. Perfeito. Só que nesse caso se inverte. A empresa ela tem que provar que ela não fez, ou que ela tomou as medidas cabíveis. Perfeito. Então, a defesa dela vai ser documental, mostrar, olha, tinha o cadastro no sistema, tinha a emissão dos DMRs, tinha a fiscalização da empresa, então a minha responsabilidade ela termina aqui, comprovar isso documentalmente. Sim. Então tem essa inversão do ônus da prova. Então são dois aspectos muito pesados que as empresas precisam ter em mente, levar em consideração, que é essa questão da imprescritibilidade, da responsabilidade, e essa questão da inversão do ônus da prova. Essa questão da prescrição é um tema decidido pelo STF, inclusive. Recente isso? Não, já tem um tempo. Já tem um tempo. Porque, essa eu não sabia, porque assim, hoje eu vejo uma coisa interessante, né, Emily, assim, até para comentar isso. Eu acho que o gestor brasileiro é um cara que ele procura, porque assim, não adianta eu jogar isso pro meu jurídico, assim, isso é coisa do meu jurídico, né, a Emily, que é minha advogada, ela que trate disso. Não, porque eu vou tomar uma decisão baseada numa coisa que tem um risco ali e que a legislação, obviamente, determina o que fazer ou não fazer para aquela prática. E eu decido fazer. Então, tem muito gestor brasileiro que é ignorante, e a palavra ignorante, ignorar, não conhecer a lei. É ignorante em relação à gestão, à questão principalmente legal,
Eu acho que muitos gestores não fazem a mínima ideia da legislação. E eu falo isso porque a gente implanta muito o sistema de gestão ambiental e tem muitos gestores que, cara, isso não é a minha área. Você é da área de manutenção, meu amigo. Você está gerando óleo, você tem diversos resíduos perigosos aqui. Mas, cara, assim, isso é da área de meio ambiente. Então, existe uma pouca profundidade, a profundidade, eu digo, é rasa em relação ao conhecimento legal. E também existe um senso de que, cara, nunca vão ver, nunca vão pegar, nunca me pegaram, e isso não vai acontecer. A gente fez até um trabalho no passado, Emily, contando aqui, a gente fez um produto chamado Tex. Esse produto existe ainda na empresa, mas ele não deu muito certo, não. Sabe como que era? Eu ia lá na empresa, deixa eu entrar na sua organização, eu vou fazer aqui uma avaliação de risco e quantificar isso. Eu pegava toda a documentação que eles tinham de meio ambiente, segurança, saúde, a parte de licenciamento, e eu quantificava as multas, caso alguém aparecesse lá para falar, olha, tá desvio. Então teve empresa que eu falei assim, olha, vocês têm 16 milhões de potencial de multa aqui, porque vocês têm 10 condicionantes que vocês não estão atendendo aqui da licença, a tua parte de resíduo cadre aqui não tá legal, o teu poço ali tá irregular. Aí eu você só soma, né? E eu mostrava pro executivo e pro gestor, olha, é 16 milhões. Olhava, falei, Ivo, olha, não me pegaram até hoje. Que lei que é essa aqui? Nunca me falaram assim, não, essa lei existe, tá aplicada. Mas você vê, e muito dessa estrutura tinha fornecedores envolvidos. Aí eu falava assim, olha, e tem muita coisa, fornecedor, tem um contrato, o contrato fala que ele precisa atender a legislação e tá tudo ótimo. Eu falei, ó, não é suficiente. Só que a gente fazia isso para oferecer um trabalho de consultoria de adequação desse ponto. A gente fechou, sei lá, fez 50 diagnósticos, a gente fechou 3 ou 4. E aí foi quando eu constatei de uma forma. E hoje a gente aprende isso a duras penas, né? Porque foi um investimento muito grande pra gente nessa época. Eu pagava o profissional para ir lá de graça, para a empresa. Olha que interessante. O cara ganhava um relatório de altíssimo nível, olhava o executivo, porque não era a demanda dele naquela hora. Ele só dá importância, sabe quando, Emily? Quando ele tá com uma atuação. É isso que a gente falou no início. Doido isso. É isso que a gente acabou de falar aqui. Se não tiver algo externo, uma pressão legislativa ali, legislativa e punitiva, no sentido de, olha, se não fizer vai ter multa, vai ter responsabilização da empresa. Não faz. Eu sinto isso muito no dia a dia. É doido, É porque é uma preocupação muito secundária ali do negócio principal, né? Então, a preocupação geralmente é fazer o negócio rodar, é vender, é o comercial. Sim. E essas questões que parecem longe de acontecer, elas ficam ali sempre em segundo plano, né? Até acontecer uma coisa muito drástica. Mas esse relatório de passivos que você falou é muito importante. Sim. É muito importante. O ideal, o mais adequado, o cenário perfeito, seria toda empresa fazer logo no início das atividades, no sentido de entender qual é a minha atividade, quais são as legislações e regulamentações que se aplicam, porque são várias, né? Sim. Resolução do CONAMA, de um monte Portaria, de órgãos. resolução, deliberação, um monte de coisa. E aí verificar dentro dessa atividade o que eu preciso observar, né? Fazer esse programa de compliance no sentido de o que eu preciso me adequar aqui para não sofrer nenhum tipo de penalidade, nenhum tipo de risco. E fazer esse relatório de passivos, né? Fazer o que eu me adequo, o que eu não estou atendendo, o que eu preciso me adequar, isso é um passivo. E fazer, talvez, um caixa em cima disso, né? Uma previsão ali de se acontecer alguma coisa, que tem a previsão, um gerenciamento desse risco. Mas não é a regra. Então, assim, dependendo da atividade, uma atividade potencialmente poluente, então tem que fazer o cadastro no IBAMA. Destina algum resíduo, tem que fazer o CADRE. Sim. Né? Tem o terceiro que vem coletar o óleo, a estopa, o que produz ali de resíduo, tem que ter o MTR, tem que ter o DMR, tem que ter o relatório de resíduo anual. Sim, perfeito. Né? Então, certificado eu tenho de exposição, né? Sim, então, minha atividade tem uma frota muito grande de veículos. Tem que fazer o relatório de gases de efeito estufa. Perfeito. Né? Então, são obrigações ambientais que muitos ignoram, porque não está ali no dia a dia, não tem um entrave. Olha, se eu não fizer isso, eu não consigo desenvolver minha atividade. Não tem esse entrave operacional. A gente tem depois quando
explode, né? o Quando negócio, tem né? um problema muito sério. Uhum. Mas um ponto muito interessante é que as empresas que são menores, elas acham que elas não têm que fazer nada, que Não, nada se aplica, você leu né? minha mente agora. Eu quero tratar disso com as menores. Porque a gente está falando das Uhum. grandes. As grandes têm uma área Sim, ambiental, as sim. grandes têm uma área jurídica ali que está alertando. E as pequenas, né? Uhum. Isso não acontece nas pequenas. E hoje, imagina, você tem 20 milhões de empresas no Brasil. Uma média, né? Um número, big number, assim, um número grande. 20 milhões. Você pensar que dessas 20 milhões, tem 5 mil empresas, 6 mil empresas, que são acima de 1.000 funcionários. Né? Um número, não é tão preciso esse número meu, mas é uma pirâmide, assim, bem na pontinha da pirâmide, tem essas empresas que a gente está comentando aqui. Uhum. Que principalmente são as empresas que nós trabalhamos muito. Daqui para baixo, empresas de 80, 60, 50, 40, 30, 10 funcionários, imagina a quantidade de empresas que tem isso e que gera resíduo perigoso e que tem óleo e que está interagindo com uma área verde ali grande. Imagina, Emily, o tanto dessas empresas que têm atitudes ou comportamentos e são atividades potencialmente poluidoras que não fazem nada para a questão ambiental. Uhum. E a gente está falando de prevenção aqui, né? Você imagina no Brasil. E é claro que nenhum órgão ambiental, nem estadual, nem federal, vai conseguir fiscalizar milhões de empresas. E esse é um desafio hoje do Brasil. E agora, é claro, né? A única forma de você ter um atendimento mais próximo da legislação, uma preservação ambiental talvez um pouco melhor, mais qualificada, é o gestor tomar decisões melhores. Uhum. Mas o gestor ignora, desconhece, como você falou, e está preocupado com a área comercial, a área de venda, venda do produto, o quanto que ele vai fechar no final do mês, lá o valor dele. Mas a questão ambiental, ela é assim, eu acho que está na última, quase uma das últimas da fila ali, porque quando você entra numa empresa menor, você vê, tem uma empresa gigante, isso aconteceu lá em Jundiaí, uma empresa gigante, ela foi autuada, foi fechar a empresa, e várias empresinhas do lado fazendo um monte de barbaridade, mas não, o cara foi lá, autuou aquela empresa, fez aquela empresa. Poxa, mas fiscalização não funciona? Não é tão capilar assim, né? Uhum. Você percebe isso também do mercado, assim, Com certeza. da questão dos pequenos, né? Com certeza. E, assim, é uma coisa importante de ressaltar que quando a empresa, porque assim, a pessoa geralmente, o gestor ou o sócio, né? Uhum. Que é a pessoa que, nas empresas menores, geralmente é o sócio, o dono, que está ali no dia a dia Perfeito, tomando essas decisões. Uhum. Então, assim, tem um pensamento, talvez, de que se der problema, que vai se limitar ao CNPJ. E é algo que a gente precisa também alertar. Que se tiver algum dano que necessite reparação, se a empresa não tiver patrimônio para responder, isso vai para o patrimônio do sócio. O sócio responde isso também civilmente, de forma civil, né? Uhum. Na esfera civil também. Uhum. Então, é algo que precisa ser alertado, porque geralmente a pessoa tem essa blindagem, essa proteção ali em relação ao CNPJ. Mas, para além disso, as empresas menores, hoje, elas estão sendo obrigadas a se adequar, não só pela questão de punição, de multa, de aplicação da legislação, mas também pela necessidade de mercado, quando ela precisa, por exemplo, fornecer para uma multinacional ou fornecer para uma empresa que tem uma política de ESG. Uhum. Então, nesse momento, aí ela se vê obrigada a fazer. Bom, se quer fornecer para uma multinacional, para uma empresa que tem essa política de ESG, então precisa se adequar. E aí que começa esse trabalho, né, de fazer item por item ali, desse relatório que deveria ser feito no início da atividade, de ver, olha, o que a gente precisa para a nossa atividade, o que se aplica. E aí fazendo esse checklist e ir fazendo a adequação, né, de forma gradual, passo a passo, fazer um relatório de passivos também para identificar o que não está ali adequado, para conseguir ser aprovado por esse fornecedor, por esse cliente, né? Grande cliente, né? Que vai fazer a gestão desses documentos, a gestão de terceiro em relação a essa empresa menor. Hoje, né? Hoje, com toda a temática ESG, as empresas estão discutindo muito, isso é um ciclo de discussão agora, né? Na cadeia de fornecimento. Qual que é a aderência das empresas que estão todas conectadas àquela grande empresa? E isso é um conceito ESG, é um conceito dos investidores, todo mundo que discute a questão de sustentabilidade hoje, fala, ok, você está legal na legislação, você tem aqui e a sua cadeia? Porque é muito comum hoje, e contar esse case interessante, um dia a gente teve até uma pessoa conhecida, Ivo, estão me pedindo para colocar num cadastro aqui, milhões de informações, tudo.
cara falou de licença ambiental. A gente tem um documento aqui na gaveta, aí tiraram um documento da gaveta que é licença ambiental. Eu falei assim, ótimo. Cara, trata esse documento com muito, muito cuidado. Ele, mas por quê? Isso aqui é um documento que me autoriza a trabalhar. Falou, não. Cadê a tua pasta de... Aí eu virei ao contrário, assim, né? Olha, então, vamos ver as condicionantes? Uhum. Ele, o quê? Assim, condicionantes. Você não sabe o que é? Aí ele, não, e esse documento eu recebia como se fosse um alvará de parede. Eu falei, não. Você não... Aí eu falei assim, ninguém na tua empresa está tratando disso? Ele assim, precisaria? Eu falei, eu vou ler para você, ó. Enviar documentação semestral sobre tal aspecto da empresa. Documentar tal coisa, fazer isso. É imperativo, né? Uhum. Você deve fazer alguma coisa aqui. Esse cara olhou assim, ficava olhando, falei, nunca. Mas ele é uma empresa menor, não é fiscalizada. Sim. Mas olha, qualquer coisinha que aparecer para você aqui, meu amigo, o seu risco é gigantesco. E aí é onde entra essa questão preventiva, estruturada e de gestão, porque não tem gestão. Uhum. E tem algumas empresas, inclusive, que a gente chega para fazer uma auditoria, pede assim, deixa eu ver as evidências. E aí um ciclo de uma licença dessa de 5 anos, o cara tem meia dúzia de evidência, não faz um acompanhamento, não tem profundidade, não tem organização, não tem uma área que trabalha. Uhum. E pasme. E tem área que trabalha, que é da área ambiental, e a pessoa que é gestora ambiental não tem a disciplina para levar o tema. De fazer um plano de ação para ir Exatamente. cumprindo aquelas condicionantes, que é o que se espera, né? Quando Sem tem dúvida. a licença e sai lá as condicionantes, o que se espera? Que faça um plano de ação e comece a implementar, né? Perfeito. Mas isso não é a regra mesmo, não é a regra. Coisa, né? Há um tempo atrás, eu estava fazendo uma homologação de um cliente, do meu cliente, no caso, que é uma empresa pequena que ia fornecer para uma multinacional. Então, a gente chegou nesse ponto de ver a licença de operação. E tinha lá um item que eu me lembro muito bem, que era o laudo de ruído. Sim, laudo de ruído ambiental. O laudo de ruído ambiental. Perfeito. E a aí, NBR 1051, né, que é uma NBR que determina como fazer esse laudo, né? E é da CONAMA, né? Tem uma resolução CONAMA que fala disso especificamente. Quando eu fui questionar os envolvidos, me disseram assim, não, a gente tem o laudo de ruído. O laudo de ruído aqui que atesta que as máquinas, os equipamentos, eles estão dentro do limiar ali, né, do que é permitido. Então, o que eles entenderam? Que era um laudo interno de ruído. O laudo aquele laudo laudo do LTCAT. Exato. O meu LTCAT fala, não, lindo. Não, aí chega no ponto de a gente explicar que é um laudo, né, externo, ambiental, diferente daquele laudo interno ali feito para outra finalidade. Mas realmente é muito difícil, se não tiver uma área ali, ou um prestador de serviço que realmente entenda, de conseguir identificar isso, né? Identificar esse passivo, explicar o que é um, o que é outro. É algo realmente que eu vejo bastante no dia a dia. E eles misturam muito. Isso que você falou, a gente também tem um braço aqui na empresa de saúde ocupacional. Então, mas isso é uma dúvida muito comum. Ruído, acha que ruído, barulho é tudo igual. Não, existe a questão do ruído ambiental, que é de circunvizinhança, né? Porque a legislação trabalha a circunvizinhança, e tem uma quantidade de decibéis lá para a escola, hospital, tal, ele tem esse parâmetro. E a resolução pede para que você, uma atividade ruidosa, que pode incomodar, que a parte ambiental é circunvizinhança, e a ocupacional é dentro da empresa. Sim. Mas isso que você falou é uma coisa, assim, simples, aparentemente óbvia, mas é pouquíssimo conhecido. As pessoas confundem isso de uma forma absurda. Mas eu sou muito provocativo, Emily, que eu acho que tem uma preguiça mental, principalmente do executivo da empresa. E eu, com todo respeito, falar de preguiça. O cara, ele, não quero estudar isso, não tenho nada a ver com isso. Mas não, isso aqui hoje, eu acho que as empresas e a maturidade dos negócios estão seguindo num nível que exige do gestor, necessariamente, que você pelo menos conheça esse terreno, esse oceano. Porque é um oceano, cara, de coisa. Sim, pode conhecer e assumir o risco, mas precisa conhecer, exatamente, né? É exatamente o que você falou. Eu conheço, sei do risco, medi, vou assim mesmo. Ok, mas você fez uma avaliação de risco. O problema é que o cara ignora tudo. Ignorar é assim. É falar, não quero nem saber disso. A gente tem isso também na parte de saúde ocupacional. Olha que interessante. Eu tenho muitos amigos que são empresários que eles olham a questão de saúde do trabalho como um papel que tem que ficar no prontuário do trabalhador. E eu vou dar um exemplo aqui, números só fictícios, mas, Ivo, mas a gente manda a proposta para fazer a parte de acompanhamento de saúde. Seu ASO aqui de R$50, rapaz,
tem uma clínicazinha sem vergonha aqui que eu pago 15, que é aquele lugar que particularmente eu critico muito a medicina do trabalho no Brasil, porque ainda tem muitas clínicas que trabalham assim, que é uma vergonha. Eu acho que o médico do trabalho que faz isso devia ter vergonha. É vergonha profissional de chegar e falar assim, Emily, você respira? Próximo aqui. Essa é a medicina do Brasil. E eu vou te falar que a gente está qualificando clínicas do Brasil inteiro. Quando eu passo uma anamnese de 9 minutos, para o cara perguntar se fuma, se tem algum caso de dor, tem alguma cardiopatia, tem alguma questão de saúde mental. É um questionário para preparar o trabalhador, para verificar se ele tem a saúde adequada para executar aquele cargo. A gente é criticado pelo Brasil inteiro. Mas a gente... as clínicas criticam. Por quê? Porque fazem negócio com uma profundidade desse tamanhozinho. Então, mas para resumir, para deixar você falar, Emily, olha que interessante. O empresário minimiza isso, não dá atenção para isso, e fala, Ivo, Receita Federal não fez isso até hoje, vai fazer nunca. Porque eles vão me cobrar do E-Social lá, até agora não chegou nada. Eu não estou fazendo mensageria desde quando começou, eu vou fazer a medicina do jeitinho porquinho que eu fazia antes. E você vê como o empresário, eu penso em gerenciamento de risco, você falou isso desde o início, porque você já trata ali do final já. Deu zebra, meu amigo. Vou tratar já a consequência. E ver como a prevenção, mas a prevenção só é baseada em conhecimento, né? Você vê como que isso você vai trabalhar bastante, no meu entendimento, para resolver um monte de problema de muita gente aí no futuro, né? Exato. Porque não olha a prevenção. Sim. Né? É isso mesmo. E na parte criminal, você também já se envolveu em algum evento com questão de acidente do trabalho, por exemplo? Já teve algum caso que apareceu para você? Acidente de trabalho só na esfera ali da responsabilização trabalhista. Trabalhista. Na criminal, não. Na criminal, não. Porque é muito difícil, Ivo, comprovar o dolo. Né? E a gente tem essa necessidade na esfera criminal Sim. de que tenha ou um dolo ali direto ou um dolo eventual, que a situação é muito absurda e que as pessoas estão ali assumindo o risco de produzir aquele resultado. Perfeito. Né? Então, tem que ser uma situação muito esdrúxula, de uma condição muito horrível de trabalho, que a pessoa que está ali, o gestor direto, a empresa, que eles estão assumindo o risco de que produza aquele resultado. Mas, assim, em condições normais, né, acontecem acidentes, ninguém está isento de acontecer, isso não chega na repercussão criminal. Sim, tá? Eu tenho um caso de um encarregado que falou para um trabalhador, sobe em altura e tira essa antena. Mas eu não tenho treinamento. Cala a boca, rapaz, tô te mandando fazer. E ele insistiu muito pro trabalhador, só que tinha testemunho em volta, né? E era um encarregado muito grosseiro. Ele era muito... Você não sabe trabalhar, rapaz, aqui, construção civil, né? Sobe aí, eu tô mandando. E aí o trabalhador, ele tem o direito de recusa, recusou subir, ele falou, vou te demitir, se você não subir, eu tô mandando. Ele subiu, levou um choque lá em cima e morreu. Só que tinha 3, 4 testemunhos em volta. E aí esse cara responde hoje. Sim, né? Porque aí comprovou o dolo, porque ele falou assim, ele viu o risco, o trabalhador se recusou a subir. Isso aí foi um negócio muito complicado numa empresa. Nesse caso, assim, tá muito claro explícito. O dolo eventual, o dolo né? Eventual, ele viu o risco e ele assumiu o risco, né? Ao exigir uma conduta do trabalhador. Sim. E aí isso aconteceu com esse profissional, né? Tá respondendo hoje. Aí tem a parte civil, né? Que tem que indenizar a família, porque houve uma fatalidade, tem a criminal, né? Nas duas esferas. Exatamente, as né? duas esferas. Elas se coexistem ali. Isso. Falando um pouco de como é que você recomenda, Emily, assim, as empresas trabalharem o fortalecimento da prevenção? É claro que a gente pode discutir muito aqui a questão, né, da consequência, né? E a sua especialidade, né? Mas dentro da tua jornada, da tua estrutura, né, você recomenda um fortalecimento disso, né, da parte mais de construção, da parte preventiva? Quando você está com um cliente, que você já está lá na frente, ó, deu zebra, amigo. Vamos gerenciar o criminal aqui, você está com problema. Mas se você pudesse voltar no tempo, vamos fazer uma dinâmica aqui, e falar assim, gestor, como é que você se prepara para evitar isso? O que você normalmente fala para o teu cliente? Olha, colocar uma pessoa responsável, entendeu? A pessoa pode ser um técnico, mas assim, ou um terceirizado, ou um técnico de segurança do trabalho, mas alguém que tenha um direcionamento ali, tenha alguém de quem cobrar. Porque o que a gente vê na prática, Ivo?
não é de ninguém esse tema, entendeu? Sim, Nas empresas concordo. pequenas, menores, assim, não é de ninguém. Quem cuida das condicionantes? Entendeu? Sim, Porque geralmente você dá licença de operação, porque geralmente você contrata um terceiro para ir atrás da licença para você, a licença prévia de instalação, de operação, e aí depois esse documento é entregue, mas assim, para quem? Quem que vai ficar responsável? Né? Quem que vai atrás desse plano de ação das condicionantes? Então, assim, não tem alguém para fazer isso. E vai fazer a destinação de resíduo. É a logística? É uma pessoa da logística? Cada área vai ficar responsável pelo aspecto ambiental da sua área? Então, gera um problema ali que a gente não sabe dar nome, né, para a pessoa que vai ficar, para a área e para o responsável que vai ficar ali cuidando disso. Em empresas maiores a gente tem essa área, nas empresas pequenas não tem. Então fica um tema perdido, é um tema que não é de ninguém. E logo você não pode cobrar, porque não é de ninguém. Então o primeiro passo é determinar quem é o responsável por fazer todo o levantamento da parte ambiental, por dar respostas, né, quando for cobrado, e fazer esse acompanhamento do relatório, o relatório de passivos, a identificação das atividades, das adequações que a atividade requer, e a partir disso elaborar um plano de ação e essa pessoa ser cobrada em cima desse plano de ação. Então, acho que de forma mais simples, assim, falando superficialmente, é uma forma de conseguir controlar, de conseguir gerenciar para evitar chegar aí nessas últimas consequências, né, que é a esfera já aí de uma autuação, de uma responsabilização, quando tudo isso falhou. Sim. Hoje, né, você está acompanhando algum processo, né, criminal, assim, dessa esfera? Não, hoje? Criminal atualmente não. Eu estou acompanhando homologação. Homologação. Homologação que é justamente o cliente que não tem nenhuma documentação. Perfeito. E que a gente faz todo o trabalho de ir atrás dessa documentação e fazer a regularização, a adequação, para que ele tenha um programa de compliance ambiental e ele possa fornecer para as empresas que exigem isso dos seus fornecedores. Perfeito. Perfeito. Tem um ponto, sabe, Emily, assim, que você falou uma palavra bem legal, assim, compliance. Eu quero até abrir um parêntese aqui da questão de compliance, né? Primeiro que compliance, que é esse conceito de atendimento à legislação de uma maneira ampla, né? De você atender, estar comprometido em atender, né? Uma esfera legal. É muito comum a gente entrar nas empresas e falar, nós temos gestão de compliance. E aí, por que eu sei disso? Porque a gente faz muita auditoria. Na hora que você vê ele falar, tem controles internos, controle de contrato, a gente olha o acionista lá para ver se ele tem alguma questão, a gente faz uma investigação, ele faz coisas mais lindas, controle interno, administrativo e não administrativo. Eu falo, e aí normalmente essa empresa não tem sistema de gestão ambiental. Quando a empresa não tem, fala, e o compliance ambiental? E o compliance de legislações relacionadas à saúde e segurança do trabalho? Não, isso não tem nada a ver, né, com a questão. Eu falei, não, olha, compliance é um guarda-chuva amplo, que você se autodeclara, olha, eu sou um gestor de compliance e eu, obviamente, tenho aqui procuro me atender ou me adequar à legislação, nem que seja com plano de ação, não é problema nenhum, eu não consigo atender agora, mas eu tenho planos para chegar mais próximo da conformidade. E eu vejo muita empresa que separa as coisas. Não, compliance, essa palavra compliance ambiental que você falou, tem muita empresa que desconecta esses assuntos. Sim. Eu falo, não, meu amigo, é tudo igual. E você já percebeu isso também na sua jornada? Sim. Geralmente tem alguns temas que são mais recorrentes ali, que as empresas estão mais preocupadas e realmente o ambiental fica ali como um assunto secundário. E muitas vezes que a gente vê a empresa que tem toda a parte documental, tem um código de procedimentos, um código de ética, um código de conduta, uma regulamentação anticorrupção, mas são documentos apenas formais e que não tem nenhuma implementação prática. Né? Então, assim, fica no site lá. Tem aqui, tá pronto, se alguém pedir, tá aqui o documento, mas não tem nada na prática, entendeu? Não tem a implementação disso, assim, é muito comum também. É muito comum. Eu vejo, assim, e algumas empresas grandes que têm área jurídica, olha, é só uma provocação aqui, né? Não é uma crítica, mas a gente vai implantar um sistema de gestão integrado. Qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, compliance. Então você vai lidar com um monte de tema técnico e legal. Você sabe que para você certificar, você tem essas ferramentas de legislação,
que você contrata uma empresa que faz um diagnóstico ali técnico, faz o levantamento da legislação aplicável e gera as perguntas para você fazer a gestão e acompanhar. Tem várias ferramentas no mercado, todas online. A gente tem muitas aí disponíveis, né? A gente usa uma hoje que é da empresa Ambiplan, chama Ambilegios, que é a nossa ferramenta. A gente recomenda e gosta dessa ferramenta porque ela funciona muito bem. E a equipe é muito atenta. Então, hoje a ferramenta que a gente usa. Mas olha só que interessante. Quem que trata essa legislação? Normalmente a área técnica. É o engenheiro de segurança, o engenheiro ambiental, isso é uma empresa grande. E aí é muito, mas muito comum que essa gestão, que as evidências geradas nesse ambiente não são nem conhecidas pela área do jurídico da empresa. Uhum. E eu normalmente nas nossas implantações eu provoco o jurídico, vem cá. Olha só o tanto de coisa que não está sendo atendida, olha o tanto de coisa que está em plano de ação. E eu já vi muitos jurídicos assim, não, isso é da área técnica. Eu falei, não, lindo, isso aqui faz parte da tua gestão, você é o jurídico. Porque depois você vai gerenciar lá a consequência depois. Vamos ajudar a área técnica. Com certeza, eu já fiz isso, inclusive quando eu trabalhava interno em empresa. Eu já fui jurídico interno de empresa e eu fazia esse papel. E o meu papel era de cobrar a área técnica, não o inverso. Eu cobrava a área técnica porque eu sabia que se falhasse ali, a responsabilidade ia cair ali no jurídico, ia recair ali sobre o jurídico. Então, eu fazia essa cobrança. Que legal. Por isso que é importante ter essa pessoa internamente ou um terceiro que vai ter essa preocupação, esse olhar. Você não precisa nem fazer o tratamento minucioso da lei, mas que se a área técnica fez isso, que você chegue a essa informação e no seu olhar jurídico, você vai saber avaliar o risco sobre o teu prisma. Mas você vê que interessante, você já teve essa jornada profissional, já fez isso. Mas eu converso com muitos jurídicos que são desconectados desse assunto. Eu falo, não, jurídico, se aproxime aqui. Né? Sabe uma coisa que já aconteceu? Uma empresa que estava passando por um processo de due diligence para ela ser incorporada. Sim, ia ser comprada por alguém. Isso, e essa outra empresa, o interessado, né, em adquirir, estava solicitando uma série de documentação para fazer a avaliação da empresa. E aí tinha toda uma planilha de preenchimento ali para mandar as evidências, preencher o que tinha, né, e mandar as evidências. Eu estava assessorando nessa parte. E a empresa, assim, muito solista em mandar documentação de compliance tributário, de compliance trabalhista, certidões negativas, os PGRs, a LTCAT, tudo mais. Perfeito. Quando chegou na parte do compliance ambiental, ninguém sabia o que era aquilo, né? Mas o que é essa documentação? Isso é aplicável para nós? Isso tem na nossa atividade? Então, é realmente uma surpresa, porque está ali desconectado, como você falou. Total. Não tem essa visão, assim, do todo, uma visão completa dessa parte ambiental, não. E você vê, e o interessado em comprar essa empresa, imagina se essa empresa aqui gerou passivo ambiental, derramou óleo anos ali, vai perder a compra porque a empresa não vai assumir isso na compra. Jamais. Coisa milionária. E sabe uma coisa que eu vou deixar de alerta aqui para você e para os espectadores? Tem uma situação que é chamada a responsabilidade ambiental, ela é propter rem. O que significa propter rem? Ela acompanha a coisa, ela acompanha, por exemplo, o imóvel. Perfeito. Então, se aquele determinado imóvel ele está contaminado, ele está com o solo contaminado, ele está com a água contaminada, né, a água ali subterrânea, e você contaminou, né, mas você vendeu esse imóvel. Quando for constatado isso, essa contaminação, quem vai ser acionado é o proprietário atual do imóvel, porque a responsabilidade ela acompanha a coisa, o imóvel. Né? Então, mesmo que quem tenha causado seja o antigo proprietário, mas quem vai ser acionado diretamente é o proprietário atual daquele imóvel. Então, é outro ponto também que é muito importante, é que geralmente não é feita a due diligence para essa parte de imóveis, né? Na compra de imóveis, a gente pede uma série de certidões, mas não faz nenhum tipo de avaliação química do solo e das águas subterrâneas. E isso é muito relevante, isso é muito importante. Porque um dia aparece uma contaminação lá na frente e faz uma investigação, né? E aí tem toda a investigação preliminar, aquelas investigações de solo, de passivo ambiental. Você é o dono do terreno, você vai ter que pagar. Exatamente. Mas não fui eu, mas você tá aqui no terreno hoje. A matrícula está com você, o boleto é seu aqui, você que vai ter que pagar. Né? Mas, Emily, muito obrigado, né? A gente está chegando no final aqui, vou
faça o seu encerramento, o que você gostaria de deixar para a nossa audiência, né? Alguma recomendação, alguma estrutura? Olha, eu agradeço muito o convite, foi muito bacana participar, foi um papo muito agradável e eu espero que o que a gente tenha falado aqui sirva, né, de alerta e reflexão, tanto para empresas, para gestores, pessoas físicas, e que isso direcione um pouco aí, que essa preocupação ela seja recorrente para evitar chegar aí num patamar mais prejudicial, mais grave. Então, acho que é basicamente isso. Muito obrigada, bom. viu? Obrigado. Muito sucesso na carreira e na jornada. Muito obrigada. Conte comigo. Com certeza. Pessoal, então, muito obrigado novamente pela sua audiência. Trazer esse tema, eu acho de uma importância muito grande, as provocações que nós discutimos aqui. Você que é gestor, você que é executivo, você que é líder, entenda que esse processo é um processo de conhecimento e continuidade. Isso não se faz da noite para o dia, isso é feito através de muita consistência, persistência, e que seu time tem que assumir essa responsabilidade. Isso não é uma coisa feita de forma largada ou delargada, né? Você tem que acompanhar, você que é líder, gestor, você deve ter atenção para esse ponto. Isso é fundamental para a sustentação da sua empresa, para a jornada que você decidiu aí seguir. Então, um abraço, pessoal, e até o próximo episódio.